Muito bem-vindos, queridos irmãos, queridas irmãs, membros da Congregação Evangélica Luterana Cristo de Lajeado, Rio Grande do Sul, também pessoas que se unem a nós nesta noite, que nos visitam, alguns regularmente se fazem presentes. Isso é motivo de muita alegria, pois é uma oportunidade de encontro assim uns com os outros e também, muito especialmente, com Deus na sua santa palavra. Eu quero de forma especial destacar aqui, então, a presença da Andréia Amaral. Forte abraço, querida afilhada, Deus abençoe você sempre. Também um abração aí para o Weber, um abração aí para sua mãe. Boa noite também, dona Clarice Fack, a Liege Kaiser, é maravilhoso estarmos juntos. Também Clair von Millen e os seus queridos, Deus guarde e abençoe. A Hildegard Martins, a presidente das servas, olha que bênção, né, dona Hildegard? Sábado de tarde, aí o especial, a reunião do departamento feminino, né, e confraternização julina, né, sábado de tarde, então todas as servas aí convidadas aí, tá bem? Também o Marco Antônio Bush, Deus abençoe ricamente, Marco. Também Maria Gabriela, um abraço, Maria Gabriela, né, um abraço aí também para a criançada bonita. Também aí um abraço também a Maria Odete Kirst, muito bem-vinda. E aí o seu Hugo, beleza, seu Hugo Leonardo, né, grande abraço. Desmar Dente, também satisfação vossa presença. Leonilda Reisner, muito bem-vinda. E o Silvério Ernie Schneider, também aqui da congregação, satisfação estarmos juntos. Também a Márcia Elisa Daman, olha só que bênção, né, Márcia? Sempre juntos nos estudos. A Eliane Rodrigues e os seus queridos, uma abençoada noite, também muito bem-vindos. Né, já estão quase pensando em arrumar as malas aí para visitar o estagiário Diego Rafael Rodrigues, lá em Planaltina. Olha que bênção, quando vê chega, né, Eliane? Dulce Cavalheiro, também muito bem-vinda. Também o Pedro, um abraço para ti, Pedro. Seu Egoncel, lá de São Lourenço do Sul, satisfação vossa presença contínua conosco, sinta-se abraçado aí nesse momento. Também Dona Lourdes Wildner, né, abençoada noite, também aí para a senhora, para o seu Ayrton, aí para sua mãe também, né? Agnes Manta, e também é muito bom estarmos juntos, né? Esse pessoal querido lá de Santa Rosa, Rio Grande do Sul, Deus guarde e abençoe sempre. Também Rudy Lamp, Deus guarde também a você, Rudy. É bom estarmos juntos. E aí a saudação do Luciano de Castro. Abraço, Luciano. Um abraço também para a Vitória, né? Um abraço aí também para sua esposa. Deus abençoe sempre. Jurema Schneider, ali do bairro Olarias. Maravilhoso estarmos juntos. E também lá os meus pais, né? Meu pai e minha mãe, a Renilda e o Bertoldo Hartmann, lá de Horizontina. Aí com os sobrinhos também, o Davi, o Miguel, olha só. Então um abração para vocês aí, queridos. Que possam estar sempre com Jesus, vivendo no amor e na graça de Deus em todos os dias, em todos os momentos. Também aos demais que estão aí e que se unem a nós, então, neste momento. É bom estarmos juntos. Deus abençoe a cada um sempre. Com certeza, muitos motivos para louvarmos e agradecermos a Deus em todos os dias. E também é maravilhoso estarmos juntos, onde Deus vem a nós com a sua santa palavra para nos orientar e fortalecer na fé. E aqueles que também terão essa oportunidade de estudo posteriormente, porque muitos são aqueles que acompanham o estudo, tem esse momento de estudo bíblico posteriormente no próprio Face, e ainda ele é disponibilizado também no YouTube, no canal da congregação, e também no meu próprio canal, e muitas pessoas têm acompanhado, têm assistido esses momentos de estudo posteriormente. E isso é muito bom, certo? Isso também é uma bênção, com certeza. Então nós, nesse momento, queremos invocar a presença do nosso Deus e falarmos assim com Ele também em oração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, amado Pai, neste momento aqui reunidos, nós te rendemos graças pelo Deus que Tu és. Um Deus todo-poderoso, um Deus grande no amor e na misericórdia. Um Deus que em Jesus nos tornou Teus filhos. Em Jesus temos o perdão, a salvação, a vida eterna, o céu na hora da morte. E aqui na vida vem o que vier,
temos também a tua presença em todos os dias, em todos os momentos. Queremos nesse momento também, ó Deus, te agradecer porque tu vens a nós com a tua santa palavra. Que pelo teu Santo Espírito sejamos edificados naquilo que tu esperas de nós. Que possamos ficar firmes e fortes em Cristo, teu Filho amado. E também, vivendo o teu amor e cuidado, depois servirmos como teus instrumentos também na busca dos afastados. Que nós possamos incentivar e animar aqueles que estão longe de ti, para que na ação de teu Santo Espírito sejam reintegrados, ou sejam fortalecidos no caminho da salvação, da vida eterna. Reintegrados à tua igreja e possam viver o teu amor e cuidado e passarem também a ser instrumentos na ação do Santo Espírito para que mais pessoas possam estar em Cristo e serem assim salvas. Queremos nesse momento também, ó Deus, te pedir perdão pelos pecados, o fortalecimento da fé. Olha para aqueles que sofrem no avançado da idade, pela fragilidade física, problemas de saúde. Te pedimos por todos os enlutados, teus filhos, especialmente agora os familiares de Hilário Blau, que no dia de hoje, então, faleceu, o ancião, então, da família Blau, e que na tarde de amanhã será, então, sepultado lá em Conventos. Está sendo velado lá e lá também será sepultado, pois é membro daquela congregação e paróquia. Agora te pedimos por todos os familiares enlutados, consola e fortaleça eles, que sintam o teu amor e o teu cuidado, que possam ser fortalecidos em Cristo para que possam seguir assim a vida na expectativa de um reencontro com seu querido um dia lá no céu. Também, Senhor, abençoe-nos aqui nesse momento de estudo bíblico. Tu sabes das ansiedades, preocupações e sonhos de cada um. Colocamos tudo diante de ti. E te rogamos, dirija tudo sempre pelo melhor. Em nome de Jesus nós oramos e nas suas mãos nos colocamos. Amém. Muito bem, também a saudação, Dona Verna Guitz, muito bem-vinda. O Paulo Ercílio Kirs, grande Paulo, forte abraço, Paulo, que bom te ver aí. Deus te abençoe sempre. Que possa seguir firme em Cristo, jamais desanimar, jamais desesperar, jamais perder a fé e a esperança. Forte abraço aí, Paulo. E também os demais que aqui, lembrando, talvez alguns fizeram saudação, eu acabei não mencionando, porque o Face ele é bastante seletivo, assim, então todas as mensagens eu acabo não recebendo elas, né? Então, sintam-se todos saudados, também todos abraçados neste momento. Então queremos dar sequência cantando mais um hino do Inário Louvai ao Senhor, o hino 104, Sou Cordeiro de Jesus. Muito bem, queridos irmãos, queridas irmãs, o Senhor e Salvador Jesus. Mais um estudo bíblico, então, do livro Publicação da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, publicação 2026.
É o livro de estudos, volume 41. E o tema do ano, agradecidos, compartilhamos Cristo. Cada estudo, então, deste ano começa da mesma forma, sou grato. Sou grato porque eu fui alcançado pela missão de Deus. Sou grato por uma fé que vai além das aparências. Sou grato pela paz de ter um Deus que é por mim. Sou grato porque no culto Cristo serve e fortalece o seu povo. Sou grato pela oportunidade de crescer na fé e no conhecimento da palavra. Sou grato pois pastor e congregação estão unidos na mesma missão. Sou grato porque o amor do Senhor é insistente e alcança os afastados. E esse é o tema do estudo dessa noite. Sou grato porque o amor do Senhor é insistente e alcança os afastados. Página 49, então, do caderno de estudos bíblicos. Então, essa temática do estudo de hoje. A título de introdução, em algumas vilas antigas de Israel, era costume a mulher receber 10 moedas de prata, chamada dracmas, como presente de casamento. Essas moedas eram costuradas em um colar e serviam como símbolo de compromisso e fidelidade. Perder uma delas não era apenas perder dinheiro, era como perder parte da própria história. Certa vez, conta-se que uma mulher deixou cair e perdeu uma dessas moedas. O chão da casa era de terra batida e a iluminação era fraca. Mesmo assim, ela não desistiu. Acendeu uma lamparina, varreu cada canto e procurou com cuidado até encontrar a dracma perdida. Tomada, então, de alegria, chamou as vizinhas e exclamou: Achei minha moeda! Para quem ouvia, parecia exagero. Tudo isso por causa de uma moedinha. Mas para ela, ter o colar completo novamente era motivo de felicidade. Então essa história ajuda a entender o que Jesus quis ensinar com as parábolas de Lucas 15. Deus não se contenta em ter quase todos. Ele sente falta até mesmo de um. A moeda perdida é tão desejada quanto as outras 9. A ovelha que se extravia é tão amada quanto as que permanecem no aprisco. Como o amor insistente de Deus, que busca e restaura os afastados, confronta nosso orgulho e transforma nossa maneira de olhar para os outros e para nós mesmos? Bom, primeiramente, então, alguns comentários aí sobre o primeiro parágrafo que eu acabei de ler, então, para vocês. Aqui fala, né, que era costume a mulher receber 10 moedas de prata, chamada dracmas. Para a gente ter uma ideia do valor, então, dessas moedas, embora que, como diz aqui, não era tanto o valor financeiro, embora que também não era tão pouco o valor. Então, uma ovelha naquela época valia uma dracma. Boi. Então, um boi, 5 dracmas, uma ovelha dracma. Como presente de casamento, então, o colar, que era um símbolo, então, de compromisso e fidelidade. Então, nós podemos pensar justamente sobre essa questão do valor. Então, tinha um valor financeiro? Com certeza tinha. Mas a coisa mais importante, então, desse colar era justamente porque ele apontava e era um símbolo de compromisso e fidelidade. Então, era perder um pouco da história. Aí nós compreendemos justamente, né, a busca também dessa mulher com relação, então, a essa moeda perdida, essa dracma perdida. O texto aqui justamente coloca, né, que também faltar uma moeda nesse colar era algo que, com certeza, ficaria estranho. Ou seja, não estava completo. É como alguém, de repente, ter um anel cheio de pedras e ali faltar uma das pedras. Talvez os outros nem percebam tanto assim. Mas para a pessoa que perdeu, aquilo com certeza é uma falta, é uma lacuna, então é uma ausência. Certo? Então, por isso, percebemos justamente a importância da procura e da busca. Então, são várias histórias aqui contadas em Lucas capítulo 15, onde Deus mostra o seguinte, que Deus, ele sente falta de cada um, ele se importa com cada pessoa, ele não quer perder ninguém.
Ele se importa com a moeda perdida, ele se importa com a ovelha perdida. Agora, o questionamento do autor do estudo diz assim: como o amor insistente de Deus que busca e restaura os afastados confronta o nosso orgulho e transforma a nossa maneira de olhar para os outros e para nós mesmos? Bom, a gente vê que todas as pessoas têm a sua importância e o seu valor. Todos são muito amados, então, por Deus. Certo? Tanto aqueles que estão junto do rebanho, junto do aprisco, as moedas que estão ali em propriedade do dono, as ovelhas que estão ali vivendo o amor e o cuidado, como aqueles que não estão também. Aqueles que são afastados. E todos, portanto, são dependentes da graça e do amor de Deus em Jesus. Eu não sou salvo, e nem você, querido irmão, querida irmã, por aquilo que nós fazemos. Porque nós próprios estávamos perdidos e fomos achados por Deus. Fomos conectados por Deus, por ocasião do batismo. Então, nós fomos concebidos em pecado, estávamos longe do amor e da graça de Deus. Efésios lá diz, capítulo 2, dominados pelo diabo, pelo mundo e pela carne. Mas Deus nos conectou no sangue de Cristo já por ocasião do batismo. E a partir dessa conexão em Cristo, Ele também vem e nos alimenta nessa fé, justamente pela palavra, pela Santa Ceia, nos fortalece então nessa fé. Então somos totalmente dependentes da graça e do amor de Deus em Jesus. Todos aqueles que estão junto ao rebanho do pastor, que estão conectados, as moedas que estão com ele, como também a perdida, a ovelha perdida, o filho perdido. Todos são muito importantes. Todos são muito especiais, amados por Deus. E importante a gente lembrar, todos dependentes de Jesus para serem filhos. Sem Jesus, ninguém tem perdão, ninguém tem salvação, ninguém tem vida eterna. Orgulho nosso, ou seja, como é que ficamos diante disso? Ou seja, todos são dependentes. Eu e todas as pessoas somos dependentes da graça e do amor de Deus. Já de imediato, o estudo já nos coloca diante dessa realidade. Então, aonde fica o orgulho humano diante disso? Ele com certeza transforma a maneira de olhar para os outros e para nós mesmos. Nós e todos somos muito amados, especiais para Deus, que Ele deseja salvar, que Ele deseja perdoar, que Ele deseja ajudar, que Ele deseja abençoar. Quem está vivendo o amor e cuidado e aqueles que estão longe, talvez perdidos. Todos são muito especiais e importantes e todos precisam da graça e do amor de Deus em Jesus. Agora o texto indicado, o capítulo 15 de Lucas, Lucas capítulo 15, onde nós temos então as parábolas da ovelha perdida, da moeda perdida e também do filho perdido. E todos os textos têm a mesma mensagem. Agora vamos então à leitura. Convido você a abrir a sua Bíblia, estarei lendo na NTLH, nova tradução da linguagem de hoje. Lucas capítulo 15, que diz assim: certa ocasião, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram perto de Jesus para o ouvir. Os fariseus e os mestres da lei criticavam Jesus, dizendo: esse homem se mistura com gente de má fama e toma refeições com eles. Então Jesus contou esta parábola: se algum de vocês tem 100 ovelhas e perde uma, por acaso não vai procurá-la? Assim deixa no campo as outras 99 e vai procurar a ovelha perdida até achá-la. Quando a encontra, fica muito contente e volta com ela nos ombros. Chegando à sua casa, chama os amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Pois eu lhes digo que assim também vai haver mais alegria no céu por um pecador que se arrepende dos seus pecados do que por 99 pessoas boas que não precisam se arrepender. Então Jesus continuou: se uma mulher que tem 10 moedas de prata perder uma, vai procurá-la, não é? Ela acende uma lamparina, varre a casa e procura com muito cuidado até achá-la. E quando a encontra, convida as amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, porque achei a minha moeda perdida. Pois eu digo a vocês que assim também os anjos de Deus se alegrarão por causa de um pecador que se arrepende dos seus pecados. Então, até aqui então o Evangelho, a base principal para o estudo então desta noite. Jesus conta então essas parábolas àqueles que pensam que são mais justos
do que o próprio Jesus, como era o caso dos fariseus e dos escribas. Eles consideravam um insulto o fato de Jesus conversar com pecadores, mas com essa maneira de pensar e agir, acabavam resistindo ao amor de Deus, pois olhavam para si mesmos em vez de olhar para o Salvador. Por isso Jesus lhes deu uma indireta, para que refletissem e mudassem sua forma de pensar sobre Deus e seu amor. Um amor que também queria alcançá-los por meio de Jesus. Eu levanto, então, o primeiro alerta, à luz das palavras apontadas pelo autor do estudo dessa noite. Então, qual é o grande perigo? Qual é o grande risco? Qual foi o grande problema ali no tempo de Jesus? E trazendo o grande risco e problema para os dias de hoje também. O grande problema lá foi que os fariseus e os escribas, eles se achavam mais justos do que o próprio Senhor Jesus. E qual é o risco hoje? A mesma coisa. As pessoas se acharem melhores do que o próprio Senhor Jesus. Que horror! Que estranho isso, podemos dizer. Que assustador isso. Agora, por que será que eles se achavam melhor do que Jesus? Porque Jesus estava indo conversar, indo ao encontro com pecadores, pessoas de má fama. E ao encontro dessas pessoas. E eles eram zelosos cumpridores das leis, daquilo que eles ensinavam, daquilo que tinham aprendido, e aquilo que estavam então defendendo, divulgando. Então Jesus os escandalizava com a sua postura de se contaminar sentando à mesa com pecadores, pessoas então de má fama. Em outras palavras, aqueles homens se achavam melhores do que Jesus, melhores do que todas as pessoas, pelo que eles faziam, pelo que eles achavam que faziam, por aquilo que eles zelavam e seguiam e ensinavam. Se a gente pensar hoje, nos dias de hoje também, facilmente dentro da vida religiosa, mas eu sou ativo na igreja, eu participo das atividades, eu oferto regularmente, eu fiz um voto de oferta, eu honro ele, regularmente, enfim, eu busco ir sempre na igreja, eu busco viver vida de obediência, eu busco viver vida de serviço na igreja, na família e no mundo, eu busco levar sempre ofertas regularmente para Deus. Ok? É o que Deus espera de nós? Sim, é o que Deus espera de nós, em gratidão. Mas qual é o risco? De eu me achar melhor, por exemplo, do que as outras pessoas que não estão fazendo isso. Me achar mais digno e justo diante de Deus do que as outras pessoas. Por exemplo, do que aqueles que têm má fama. Puxa, talvez, será que o pastor não está pegando pesado demais ao dizer isso? Não. É que o que nós precisamos lembrar que nós não podemos focar em nós mesmos. O foco, de fato, está em Jesus. Ou seja, é a partir de Jesus que nós temos o perdão, a salvação, a vida eterna, o amor e a graça do nosso Deus. E Deus ama todas as pessoas. Aquelas que estão vivendo esse amor e cuidado, vivendo no aprisco, ou seja, as moedas que estão ali no colar, como aquela que não está, ou como aquela que está perdida, ou aquele filho que está... Ou seja, Deus ama todas as pessoas, e isso é muito importante. Então Jesus deu essa indireta então para eles, para que eles refletissem e mudassem a sua forma de pensar sobre Deus e o seu amor. O amor que também queria alcançá-los por meio de Jesus. Ou seja, todos só têm o amor de Deus por meio de Jesus. Então os escribas e fariseus, mesmo sendo zelosos e cuidadosos em tudo, e infelizmente eles desprezavam o próprio Senhor Jesus, se achavam melhor do que o Senhor Jesus e estavam perdendo justamente o amor e a graça de Deus por Jesus. Porque quem confia naquilo que ele faz, perde a salvação, a vida eterna. Agora, aquele que confia em Cristo vive o amor e a graça de Deus nesta vida e para a eternidade. Então, qual é o grande perigo? A gente se achar melhor do que os outros, se achar melhor do que o próprio Senhor Jesus. Um outro perigo,
a gente começar a confiar naquilo que nós fazemos, naquilo que nós somos, achamos que somos, ao invés de confiarmos apenas em Cristo, a partir do qual temos todas as palavras e promessas de Deus nesta vida e também para a eternidade. Neste momento eu chamo a atenção aqui, eu vou lendo os versículos, relendo eles, os versículos lidos já, né? Lucas capítulo 15, versículo 1, de certa ocasião muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram perto de Jesus para o ouvir. A Almeida, aliás, a Almeida, a revista e atualizada, né? Ou a ARA, né? A nova Almeida atualizada, publicanos e pecadores. Então, pessoas que aos olhos dos escribas e fariseus eram maus, por não seguirem ou se recusarem a seguir a lei de Moisés, interpretada pelos mestres da lei. Então, a expressão geralmente era usada para os cobradores de impostos, adúlteros e ladrões. Eles estavam no mesmo nível. Eram postos no mesmo nível. Então, os religiosos olhavam para estes no mesmo nível. E era ao encontro destes. Então, a referência aqui no Evangelho justamente são a essas pessoas. Lembrando quem eram os cobradores de impostos. Os cobradores de impostos, eles eram tidos por traidores do povo de Deus. Muitas vezes, e a maioria das vezes, eles pegavam pessoas do povo de Deus. Então, os romanos pegavam pessoas do povo de Deus e estes cobravam os impostos romanos. Só que eles não cobravam, ora só, os impostos romanos. Eles cobravam para eles mesmos benefícios próprios. É como que se dissesse assim, vocês já nos veem como traidores? Tá bom, então vocês agora vão pagar mais ainda, vão pagar para nós ainda. Eles cobravam ainda os PF. Essa expressão é conhecida até nos dias de hoje, lamentavelmente, nos meios públicos, políticos. Se fala muito do PF, né? Qual é o PF, o por fora? Vergonhosamente são expressões conhecidas do passado, ali desde os primeiros anos da era cristã, ali, né? E também nos dias de hoje. Então eles eram odiados pelo povo, porque eram pessoas do próprio povo, que conheciam as pessoas, então, para que isso evitava que muitos sonegassem os impostos, fossem mentir ou enganar o cobrador, então eles não tinham como. Talvez vocês vão lembrar do discípulo Mateus também. Quem assistiu a série The Chosen, né, uma série bonita, né, que mostra ali o discípulo, os autores, os teólogos ali colocaram assim muito bem a forma como ele conhecia os discípulos, como ele os perseguia, como ele buscava os impostos e a pressão que os discípulos pescadores sofriam com relação a isso. Certo? E a fama que eles tinham. Vocês vão lembrar de outras histórias, talvez a história de Zaqueu, né? Então, eles eram pessoas que eram normalmente odiadas pelo povo, justamente por essa sua fama. E nesse mesmo nível estavam postos os adúlteros e outros ladrões. E aí vem o questionamento contra Jesus, a acusação. Puxa, ele senta e come com esses pecadores, com esses impuros, com essas pessoas de má fama. Vai ao encontro deles. O versículo de número 2 diz: os fariseus e os mestres da lei criticavam Jesus, dizendo: esse homem se mistura com gente de má fama e toma refeições com eles. Então, o grupo religioso que surgiu no período entre o Antigo e o Novo Testamento. No início, os fariseus foram defensores da lei de Deus. Então, as críticas de Jesus, no entanto, dão a entender que eles foram longe demais e acabaram iludidos pela ideia de que seriam aceitos e perdoados por confiarem em si mesmos e não na graça de Deus. Confiarem naquilo que faziam. Hoje, por exemplo, muitos podem confiar nas suas ações, por exemplo, no fato de irem à igreja, no fato de se buscarem seguir os mandamentos. Lembremos que nós não conseguimos cumprir os mandamentos, e quem quebra um só mandamento da lei é culpado de quebrar todos. Em Tiago 2 nós lemos. E um pecado já nos condena ao inferno, e nós já nascemos, somos concebidos em pecado, por isso já os bebês precisam ser batizados. Nós precisamos e somos dependentes da ação graciosa de Deus já desde a tenra infância, certo? Então essa é a realidade humana, dependentes da graça e do amor de Deus já desde a concepção. Essa é a nossa realidade. Então, por nós próprios estamos perdidos e condenados.
Mas os mandamentos, então, servem de freio, espelho e norma. Eu não os consigo cumprir, os mandamentos. Nós caímos muitas vezes em pensamentos, palavras e atitudes. Mas eles servem da condenação, nós estamos livres porque Cristo cumpriu os mandamentos por nós. E também porque ele lá na cruz disse está consumado, pagou os pecados. Certo? Mas a vida de obediência. Então, agora eu confiar em Deus porque eu busco seguir os mandamentos. Aliás, eu crer na salvação porque eu busco seguir os mandamentos. Eu confiar na salvação porque eu sirvo a Deus na igreja, na família e no mundo. Eu vou confiar na minha salvação porque eu oferto na igreja. Não, não é por isso. É por causa de Jesus. Nós fazemos essas coisas em gratidão ao nosso Deus. Essa é a diferença, certo? Então, esse é o ponto. Mas em muitos contextos teológicos, religiosos, naquilo, as pessoas são instigadas a confiarem naquilo que elas fazem, não naquilo que Jesus fez. Ora de forma direta, salvação por obras, ou indireta, mencionando e dando ênfase aos frutos como algo que trazem a salvação, ao invés de apontarem e testemunharem a realidade, a nova vida em Cristo, então, nessa pessoa, certo? Então, o texto diz aqui, o versículo de número 2, diz, recebe pecadores e come com eles. Então, os fariseus e escribas criticavam Jesus por ouvir e ter refeições com pessoas que não observavam a lei de Deus como eles entendiam e criam e achavam que tinha que ser. Então, ter uma refeição com alguém é uma oferta de paz e de perdão. O que significa sentar à mesa com alguém? É um sinal de confiança. Puxa, o outro preparou um alimento para mim. É uma oferta de paz, de perdão, sinal de confiança. A gente confia em quem preparou o alimento, a comida para nós. Como deve ser complicado sentar à mesa e não confiar em quem preparou a comida, quem preparou o alimento, certo? Então é fácil de compreender esse exemplo. Então, por isso, a inclusão de pecadores na comunidade da salvação é entendida como sendo uma das expressões mais significativas do amor redentor de Deus para com todas as pessoas. Maravilhoso. E Jesus diz, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Vocês sabem que as pessoas que se acham boas, elas não precisam de Jesus. É a verdade. Agora, os doentes, os pecadores, aqueles que reconhecem os pecados, sim, eles sabem que sem Jesus não há perdão e salvação. Muitos hoje se acham bons. Jesus, certa vez, talvez você lembre a história do jovem rico. O jovem rico chegou assim para Jesus e disse assim, bom mestre, o que eu preciso fazer para ser salvo? Aí Jesus já tirou o tapete dele na chegada e disse assim, por que tu me chamas de bom? Porque bom é só um que é Deus. Só Deus que é bom. Tá. Aí Jesus diz assim, então, cumpre os mandamentos. Aí ele diz, Jesus, isso aí eu cumpro todos. Manda outra aí, porque essa já foi. Manda outra. E alguém consegue cumprir os mandamentos? Aí a gente vê, ele se achava bom. Ele disse isso, foi réu confesso já na chegada. Jesus tirou o tapete dele, mostrou, orientou, mas mesmo assim, ele com o coração fechado, ele seguiu o seu caminho, né? Porque daí Jesus disse, bom, então só te falta uma coisa, então já que tu cumpre todos os mandamentos, né? Então tá, vende tudo que tu tem, dá o dinheiro para os pobres e me segue. Ele saiu muito triste porque era um homem muito rico. A verdade é que ele já caía no primeiro mandamento. Por quê? Porque o Deus dele era o dinheiro, e Jesus sabia disso. Ele disse, olha, então te livra desse Deus aí que tu tem, e está resolvido. Ou seja, vende tudo que tens, distribui o dinheiro aos pobres e me segue. E aí o reino do céu será teu. Não é pela obra que ele iria fazer, vendendo tudo e dando dinheiro aos pobres. Mas ele não tendo as riquezas, que era o Deus dele, ele nação do Santo Espírito, poderia estar mais facilmente no único Deus verdadeiro, crer nele e ser salvo. Esse é o ponto. Certo? Então, indo adiante no próprio texto, lembrando, eu destaco o seguinte, né, uma das expressões mais significativas do amor redentor para com todas as pessoas, né, a inclusão de pecadores na comunidade da salvação. Deus quer salvar todos. Todos quem? Todos os homens, que são todos pecadores. Uns reconhecem que são pecadores e outros não reconhecem, por isso desprezam Jesus o Salvador, ou se acham até melhores que Jesus. Triste realidade. Versículo 13, então Jesus contou essa parábola
Aí o 4 diz: se algum de vocês tem 100 ovelhas e perde uma, por acaso não vai procurá-la? Assim deixa no campo as outras 99 e vai procurar a ovelha perdida até achá-la. Então, parábola é um estilo literário usado por Jesus para clarear seu ensino sobre o reino de Deus. Para quem crê em suas palavras, elas produzem arrependimento e fé. Mas para quem não quer ouvi-lo, acabam sendo um mistério. Então, em Lucas 15, as parábolas são uma forma de defender o que Jesus fez e continua fazendo na vida das pessoas. Alcançar e cuidar com seu amor de todos os pecadores. Que mensagem bonita! Então, o objetivo é alcançar e cuidar com o seu amor de todos os pecadores. É o que Jesus quer fazer. Alcançar e cuidar de todos os pecadores, aqueles que já estão juntos, que já estão na igreja, que já estão no aprisco e aqueles que não estão. Ou seja, Ele quer cuidar de você e de mim. E isso é maravilhoso. Ele quer produzir diante dos nossos pecados o arrependimento e a fé. Ele quer sarar as nossas feridas. Ele quer nos carregar no colo, enxugar as nossas lágrimas. Ele nos quer junto do seu rebanho. Ele quer nos levar e dar a salvação eterna no céu um dia. E aqui Ele quer você feliz, querido irmão, querida irmã. E louvemos a Deus por isso. O versículo 4 fala de ovelhas, né? O tema do pastor e das ovelhas era bastante familiar aos que estavam ouvindo Jesus. Ele resgata o significado ali do Salmo 23, o belo Salmo 23, certo? E remete também a Isaías 40:11, onde o Senhor se identifica como o pastor que carrega os seus cordeirinhos no colo e os cuida mansamente. O tema também está em Ezequiel 34:11-16, quando Deus critica os pastores por cuidarem mal das ovelhas. E critica as ovelhas por não apoiarem umas às outras. A imagem da ovelha aponta para toda a nossa dependência de cuidado. Lutero ele tinha assim um jeito forte de falar e dizer a verdade. Por exemplo, podem ver aqui, Lutero diz que ovelhas são animais bobos e estúpidos e por isso precisam constantemente ouvir a voz do bom pastor. Puxa, nós então somos o quê? Bobos, estúpidos, ou seja, nós somos frágeis, fracos, essa é a verdade. Facilmente somos levados, dispersamos, nos perdemos, somos presas fáceis, ora para o diabo, para o mundo e para a carne, é isso que Lutero quis dizer. Isso é uma verdade, porque quem já lidou e cuidou de ovelhas vai entender que de fato é assim. E essa é uma linguagem carinhosa que Deus usa aqui também para falar tanto assim do amor e do cuidado, primeiramente mostrando a fragilidade, a dependência, mas também o amor e o cuidado de Deus com relação às suas ovelhas, usando os instrumentos, né, os seus pastores, usando os líderes da igreja, usando o próprio povo de Deus. E os textos aqui todos nos chamam a responsabilidade. Talvez alguns vão pensar apenas no pastor tendo seus deveres com relação ao rebanho. Não, aqui fala com relação aos líderes da igreja e aos deveres e os desafios que você tem, a começar com a tua própria família. Né? Como a tua própria família tem sido assistida e cuidada, você sendo um instrumento diante dela. Instrumento do bom pastor Jesus, ora, para chamar o pecador ao arrependimento, para trazer de volta, para incentivar, para animar, né, para ajudar a tratar as feridas e as fragilidades uns dos outros, certo? Aí o versículo 5 diz aqui o que ele faz, quando a encontra, fica feliz e volta com ela nos ombros, põe ela nos ombros, ou seja, uma ovelha perdida fica às vezes desorientada e pode até recusar-se a se movimentar. Assim o pastor é forçado a carregá-la por uma distância considerável. E essa situação, porém, não tira, então, a sua alegria. Ele, com alegria, pega ela nos ombros, porque, ora, ela é reticente, porque ela é relutante, ou porque talvez está ferida, machucada, ou por outras circunstâncias. Né? E tenta levá-la, conduzi-la de volta, então, ao aprisco. O versículo de número 6 também diz aqui, chegando à sua casa, chama os amigos e vizinhos e diz, alegrem-se comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Então, cheio de alegria, alegrem-se comigo. O pastor se alegra duplamente. Então, primeiro, quando ele encontra a ovelha, e depois na comunidade, quando volta, então, à aldeia.
Então, esse segundo momento de alegria mostra que quando uma ovelha se perde, toda a comunidade perde. Mas toda a aldeia se alegra quando a perdida é encontrada. Junto com a recuperação está a restauração dessa ovelha à comunidade. É interessante isso, né? A gente se alegrar junto quando volta alguém que está afastado, ou alguém que está distante, ou alguém que viveu uma situação difícil, complicada, ou até esteve perdido e foi achado. O quanto isso realmente nos compromete como igreja em nós nos alegrarmos e abraçarmos aqueles que ora estão afastados e voltam. Ou mesmo assim, nós sendo os instrumentos para abraçar, cuidar aqueles que já estão também junto do rebanho, pensando na igreja, onde nós pertencemos, e o quanto nós somos aqueles instrumentos também para, receber aqueles que estavam afastados e se voltam. Ou como a gente trata eles, como a gente se dirige a eles. Se a gente busca os envolver e fazer com que eles se sintam bem, se sintam abraçados no convívio. Então isso é muito importante. Então é um desafio para mim, para todos vocês, sempre mostrarmos isso, a nossa alegria também, a satisfação de ora termos alguém que estava afastado, novamente junto então do rebanho. O que por vezes pode acontecer é que o próprio rebanho possa correr com a ovelha que estava perdida e volta. Como diz, ser indelicado, ser insensível, talvez agressivo, usar palavras desagradáveis que ferem, machucam a todos, certo? Então é muito, muito importante esse cuidado. E o nosso testemunho também com relação à igreja, porque por vezes nós podemos correr, né, pessoas do rebanho, talvez sendo ofensivos com relação aos membros da própria igreja, quando de repente alguém vai para o seu lar, está junto dos seus amigos e fala da igreja de uma forma não agradável, de uma forma triste, de uma forma dura, difícil, ou crítica, ou apontando apenas os erros e defeitos e não percebendo as coisas boas. Então tenhamos esse cuidado, porque isso com certeza afasta as pessoas do rebanho. Isso não envolve, não ajuda, não edifica. Então tenhamos sempre cuidado, tá bem? Isso pode afastar a nossa família da igreja, das coisas de Deus, fazer com que as pessoas que nos são queridas se afastem então do rebanho do bom pastor. Então tenhamos esse cuidado com relação às nossas posturas, nossas atitudes, em todos os ambientes, certo? Agora, principalmente pensando aqui, junto da igreja, aqueles que ora estavam afastados, a gente acolher e receber bem essas pessoas, se alegrar com a volta delas, festejar a volta. E sabemos que a alegria no céu por um pecador que se arrepende é ainda maior do que por todos os outros que já vivem a salvação, amor e cuidado. Lucas 15, o versículo 7 diz assim: pois eu lhes digo que assim também vai haver mais alegria no céu por um pecador que se arrepende dos seus pecados, do que por 99 pessoas boas que não precisam se arrepender. Olha que bênção, né? Então, 99 já estão seguindo rumo à salvação, à vida eterna. Então, existe uma alegria no céu com os anjos de Deus, com o próprio Deus? Claro que sim. Mas aí vem alguém que é conquistado novamente de volta, ou buscado. A maior alegria por este do que pelos outros? Claro, naquele momento, porque houve, né, uma vitória, uma conquista. Poderíamos falar, já que estamos vivendo dias de Copa do Mundo, quando um time faz um gol, o time festeja, eles estão felizes, talvez pelos outros gols que eles já têm, mas naquele momento, o gol que eles estão comemorando os faz mais felizes do que tudo o resto que já aconteceu, né, ou já se vive naquele momento, certo? Qualquer exemplo é imperfeito, mas ajuda a gente a pensar, certo? Mas aí a gente compreende que a alegria é grande por todos que já estão no rebanho, sim. Mas por cada um que vem, volta, a festa é grande. Se nós nos alegramos, imaginem Deus. Imagine lá os anjos de Deus que estão também na batalha, junto de Deus, servindo a Deus, buscando buscar e salvar o perdido. Agora, indo adiante, então, no texto, né, agora os versículos 8 ao 10, ali lembra a moeda perdida, né? Então Jesus continuou: se uma mulher que tem 10 moedas de prata perder uma, vai procurá-la, não é?
Ela acende uma lamparina, varre a casa e procura com muito cuidado até achá-la. E quando a encontra, convida as amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, porque achei a minha moeda perdida. Pois eu digo a vocês que assim também os anjos de Deus se alegrarão por causa de um pecador que se arrepende dos seus pecados. Aí o comentário do autor do estudo: a mulher que tem então essas 10 dracmas, né, se perder uma delas. Então, estudiosos da cultura oriental dizem que essas dracmas, moedas, podem ter feito parte de um colar usado por mulheres, sendo que a beleza do colar é destruída quando se perde uma. Ele não está completo, né? Assim, a perda representa mais do que o valor da moeda em si. Isso já foi dito no estudo dessa noite. Então, isso ressalta a tristeza pela perda da moeda e, por outro lado, a grande alegria e valor que se atribui quando ela é recuperada. Então, alegrem-se comigo. A mesma alegria existe diante dos anjos de Deus. A parábola da moeda perdida enfatiza os mesmos temas da parábola da ovelha perdida. Então, há a perda, o cor é a busca, o perdido é encontrado, e acontece a alegria individual e da comunidade. Ao falar duas parábolas muito parecidas, Jesus enfatiza a essência de seu ministério gracioso, para em seguida tratar sobre isso de forma ainda mais completa por meio da parábola do Pai amoroso. A parábola de Lucas 15, 11 a 32. Você lembra da história do filho perdido? Filho pródigo? Ele perde a herança do pai. E aí ele vai embora. O pai dá a herança, né? Talvez você muitas vezes tenha te questionado e perguntado: puxa, mas por que o pai deu o dinheiro, deu a herança para o filho? Sabia que ele ia perdido para o mundo botar tudo fora. Diante daquele momento, o pai achou que deveria dar. Ele assim o concedeu. Se a gente pensar assim também os filhos perdidos de Deus nos dias de hoje, Deus também não concede todas as dádivas, mesmo eles perdidos? Não os abençoa? Observe você como Deus tem sido ainda generoso e gracioso com os filhos perdidos que andam por aí. Ou aqueles que estão desprezando o amor do Pai, não é verdade? Que não se importa com as suas palavras e promessas, Ele continua os abençoando. Mas a história aqui é chocante, né? Ele segue, gasta o dinheiro com festas, prostitutas, ou seja, ele vive escândalos públicos, mas precisavam ser escândalos públicos, assim, talvez pecados tão chocantes, porque pecados são pecados, não existe pecadinho e pecadão. Existem consequências maiores ou menores. Todo pecado é grave, quer seja em pensamento, palavra e atitude. Vocês viram o risco da gente minimizar ou diminuir certos pecados ou botar mais peso em outros? Então esse é um perigo, esse é um risco, né? Mas qual é a grande mensagem? Eu acho que cada situação também é uma situação. Olha ali a moeda, a ovelha, a mulher procurou, foi atrás, vasculhou para achar. A ovelha perdida, o pastor deixou as 99 em segurança e foi procurar a outra. O filho perdido, aí nós temos um contexto diferente. Adiantava o pai ir atrás do filho quando ele estava focado justamente no caminho do mundo, do diabo, do mundo e da carne? Com certeza que não. Mas o pai estava ali aguardando e esperando o filho. É isso. Por vezes, o jeito é procurar e vasculhar. Eu e você irmos atrás, tentar abraçar, envolver e trazer de volta. Porque outras vezes, talvez, a única solução seja orar e esperar. Porque Deus, no seu amor, não desiste. Mas o que fez o filho perdido da parábola voltar? Talvez muitos vão dizer: ele passou fome, né? Ele não tinha mais comida. É verdade, ele colheu as consequências dos erros e pecados, intensamente. Mas o que fez realmente o filho perdido voltar foi o amor do pai. Foi por isso que ele voltou. Ele disse: pai, eu não mereço ser teu filho, mas eu quero pelo menos ser aqui um dos seus empregados. Mas não, ele foi recebido alegremente com o pai, que festejou, fez uma festa pela sua volta, mesmo que o irmão mais velho não gostou, não concordou com o que aconteceu. Esse é o nosso risco, por vezes, de quem vive o amor e cuidado do pai, vê a alegria e a festa por um pecador que se arrepende e volta, né? Esse é o risco. Mas o pai festejou a volta, comemorou,
a volta e disse: meu filho, tudo que é meu é teu. Mas era preciso a gente comemorar, esse teu irmão estava perdido, foi achado, estava morto e reviveu. E essa é a grande verdade, né? Então, o que faz o filho perdido voltar é o amor do pai. Pode ter certeza disso. Se não fosse essa a marca do pai, o filho não voltaria para casa. O amor de Deus, a graça de Deus é a marca da Igreja Luterana, né? E nós louvamos a Deus por isso, porque Jesus é essa marca. Jesus nos traz o amor do Pai, o perdão, a salvação, a vida eterna. O ânimo, a coragem, a força é assim. Deus perdoa os nossos pecados em Cristo, trata as nossas feridas, aponta o caminho, né? Nos firma os passos e a vida. Vivemos o amor e o cuidado do Pai, e a partir disso somos instrumentos também na missão de buscar e salvar o perdido. E nem sempre o pastor é a melhor pessoa para buscar a ovelha perdida. Às vezes pode ser o líder. Às vezes pode ser você, querido irmão, querida irmã. Você conhece alguma ovelha perdida ou afastada do rebanho? Você pode ser um instrumento. Será que brigando com ela? Não. Insistindo com ela de uma forma talvez desagradável? Não. Lembre, é o amor que faz o filho perdido voltar. Sendo instrumentos do amor e do cuidado de Deus, muitas coisas com certeza podem acontecer, tá? Então, como nós recebemos a indireta de Jesus ao ouvirmos essas parábolas? O que ele deseja transformar na nossa maneira de ver e compreender as coisas? Bom, primeiro lembremos, todos somos dependentes da graça e do amor de Deus em Jesus. Nós não somos melhores que ninguém. Nós precisamos de Jesus como todos. Não é confiar no que nós fazemos. Cuidado para não nos querermos achar melhor que os outros ou melhor que o próprio Senhor Jesus. Ou passarmos a confiar no que nós fazemos. Que aquilo que a gente faça seja motivado sempre no amor e na graça, motivo de gratidão. A outra questão, com quais características da ovelha nos identificamos? E qual o significado disso para a nossa vida? Vocês lembram do exemplo de Lutero? Lutero diz que as ovelhas são animais bobos e estúpidos, ou seja, presas fáceis, frágeis. É a nossa realidade. Então, que nós possamos viver esse amor e cuidado. Aproveitem, né, as oportunidades. Cuidado para não se afastarem do rebanho, do aprisco. Para que não percam a salvação, a vida eterna e continuem recebendo de Deus aquilo que precisam. A outra questão, que lição podemos tirar do pastor que se alegra pela ovelha recuperada, da mulher que se alegra pela moeda encontrada e pelas festas e alegria que ocorrem na comunidade, ou seja, todos comemorando a volta? Cada pessoa que volta, que passa a estar no amor e cuidado de Cristo é mais alguém que vai para o céu. Motivo de alegria. Tem coisa mais importante que isso? Não, não tem. Tá? Os textos bíblicos aqui a gente já mencionou, né? De Lucas, né? Ezequiel, Isaías 40, belos textos bíblicos que nos fortalecem então nessa verdade do estudo então dessa noite. Eu destaco agora os seguintes pontos. Guarde no coração, ó, pecadores. Tem dois tipos de pecadores: os que reconhecem que são e se refugiam na graça de Deus, e os que ignoram ou negam que são pecadores. Esses últimos muitas vezes pensam que podem apagar os seus pecados com rituais ou boas ações e assumem uma postura de superioridade em relação aos outros, tá? Arrependimento. Do nosso ponto de vista, pode parecer que somos nós que decidimos nos arrepender e voltar para Deus. Porém, não é assim que acontece. Quem de fato nos conduz ao arrependimento e à confiança na graça salvadora é o próprio Deus. Como o apóstolo Paulo escreve em Filipenses 2,13, porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar segundo a boa vontade. O outro ponto, graça, guarde no coração. Um dos propósitos das parábolas é levar-nos a compreender corretamente a natureza do amor de Deus. Um amor muito diferente do amor humano e que traz à memória o conceito da graça divina. A graça divina é um favor imerecido de Deus, então, em favor da humanidade caída em pecado por si só. Ela não vem de dentro de nós, mas de fora, pois é a atitude bondosa de Deus para conosco, revelada plenamente em Jesus Cristo, que se tornou o nosso substituto na cruz.
Outro ponto, reação à graça. Então a graça divina pode até nos deixar confusos, pois onde o pecado aumenta, a graça de Deus cresce ainda mais. Romanos 5, 20 e 21. Mas se alguém pensar que isso significa ter permissão para pecar de propósito, só para que a graça se torne maior, o apóstolo Paulo responde, de modo nenhum. Romanos 6. Somos filhos batizados de Deus e por isso vivemos uma nova vida em Cristo. Alguém poderia, no extremo, dizer, quanto mais pecados, maior a graça? De modo nenhum, né? Ou seja, a partir de Cristo, buscamos viver a nova vida em Jesus. Doutrina bíblica, né? Uma citação do livro de Concórdia, Catecismo Maior, segunda parte, então, do Credo, segundo artigo. Porque depois de termos sido criados e de termos recebido todo tipo de bens da parte de Deus Pai, veio o diabo e nos levou à desobediência, ao pecado, à morte e a toda a desgraça, de modo que passamos a estar debaixo da ira e do desagrado de Deus, sentenciados então à condenação eterna, conforme então merecíamos. Aí não havia conselho, nem auxílio, nem consolo, até que esse Filho único e eterno de Deus, em sua insondável bondade, se compadeceu de nossa calamidade e miséria e veio do céu a fim de nos socorrer. Então, conclusão para o nosso estudo. No início vimos que Jesus usa parábolas para dar indiretas às pessoas, às vezes pela lei, revelando o pecado e chamando ao arrependimento, e outras vezes pelo Evangelho, mostrando a bondade e a graça de Deus em favor dos pecadores. Agora, as parábolas da ovelha perdida, da moeda perdida, revelam o coração missionário e bondoso de Deus. Ele não espera que alguém volte por conta própria, mas toma a iniciativa movido por compaixão, então, nessas parábolas, e vai atrás daquele que se perdeu. Alegria no céu pelo arrependimento de um pecador mostra que a missão é de Deus e que nós, por sua graça, participamos dessa missão. Poderíamos aqui complementar justamente com a parábola do filho perdido. Ali o pai espera de braços abertos o pecador, que ora corre pelo mundo, gastando as dádivas recebidas em coisas erradas, nos descaminhos da vida. Mas ele não desiste de esperar o pecador. Esperando para que ele se arrependa, possa, na ação do Santo Espírito, viver o arrependimento, o perdão, talvez sentindo as consequências duras do pecado, mas lembrando do amor e do cuidado do Pai, que tanto fez e faz por todos. Enfim, somos gratos porque nós mesmos fomos encontrados pelo amor insistente do bom pastor. O que seria de nós sem esse amor, não é verdade? Essa gratidão se expressa quando nos tornamos participantes de sua busca, demonstrando compaixão e agindo para trazer de volta e restaurar a comunidade aqueles que estão ora afastados. Então, quem tem a missão de trazer de volta o filho perdido? Eu? Sim. Você? Com certeza. Talvez, ora, em muitas situações, você seja a pessoa ideal, a certa, para trazer esta ou aquela ovelha de volta ao rebanho. Deus guarde e abençoe você. Lembre que a missão é de Deus de salvar, mas nós podemos ser instrumentos, eu e você. Instrumentos do amor que busca e restaura. Lembre que o Espírito age pela palavra, pelo batismo e Santa Ceia. Batismo é um só, mas para toda a vida. Ele age também pela palavra, pela Santa Ceia. Que ações podem ser tomadas como indivíduos e congregação na busca e restauração dos que estão afastados? Por vezes, orar é o que se precisa. A partir disso, nós permanecermos firmes no caminho. E ora, talvez sermos os instrumentos que abraçam, que ajudam, levam o abraço de Deus em Jesus. E também são esses instrumentos para reconectar, então, as pessoas que talvez estão afastadas ou se afastaram. Tudo por Jesus, o bom pastor, que fez tudo por nós e quer se alegrar com todos os outros que ainda não estão junto do rebanho, né? Aquele que não está no rebanho é tão amado e importante quanto aquele que já está, como eu e você, e ele quer salvar todos. Cristo para todos, lema permanente da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Chegamos ao final de mais um estudo. Queremos, nesse momento, agradecer a presença de todos vocês. Então, em 2 semanas, teremos novamente um estudo bíblico e você é o nosso convidado desde já. Então, semana que vem não temos, né? Estudo bíblico apenas, então, daí depois, na outra semana, novamente, né? Ou seja, mês que vem, tá? Isso, é no mês que vem, isso mesmo, não é outra semana.
mas no mês que vem, então, teremos o nosso próximo estudo bíblico aqui. Quero, então, nesse momento também, dirigir a oração. Você que tem aí também no livreto, então pode orar comigo e juntos vamos orar essa oração. E aí a bênção. E aí finalizamos cantando o próximo hino, né, que é o hino Em Jesus, Amigo Temos. É o hino de número 103 do Inário, Louvai ao Senhor, para quem tem o Inário aí na sua casa. Tá? Então oremos então nesse momento. Senhor Deus e Pai, agradeço pela Tua eterna e poderosa palavra. Não retire de nós esse precioso bem. Tu sabes o quanto falho em acolher pessoas na comunhão da Tua igreja. Perdoa-me, Senhor. Fala ao meu coração e desperta em mim a gratidão por ser aceito por Ti. Anima-me a participar da Tua missão de buscar e salvar o perdido, com o mesmo amor e compaixão com que Tu me recebes. Concede-me sempre o arrependimento sincero, a confiança na Tua maravilhosa graça e Tua ajuda em minha vida diária na igreja, no trabalho e no lar. Amém. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, sigam com Jesus e sigam bem até a próxima oportunidade. Forte abraço a cada um, abençoado descanso então para todos.